Bora, fiel, se liga agora nesse mini debate entre Rocco Cittadini e o André Castro agora na ESPN. Algumas perguntas que eles tiveram que responder antes da eleição. Somente o Osmar Stabile que não participou. Engraçado, né? Comenta aí o que você achou. Então já deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Hoje tem a eleição então no Corinthians, tá? Eleição indireta para a presidência do clube para ocupar o cargo até o final de 2026. São 3 candidatos. Nós procuramos os 3. O Osmar Stabile, que é o atual presidente interino, ele não quis se pronunciar, mas os outros 2 apresentaram suas ideias aqui no Sport Center. Olha só. O clube que deve o Corinthians não consegue competir. O único trabalho dele é mudar esse quadro. Ele tem que fazer um grande ajuste nas suas contas e passar a ter equilibrado o seu orçamento. Enquanto ele não tiver equilibrado o seu orçamento, dificilmente ele concorre com os que estão. O Corinthians vive um momento delicado financeiramente, mas temos um projeto sólido para virar essa página. O aporte de $1 bilhão que estamos estruturando com um investidor estratégico permitirá reduzir de forma significativa essa dívida, reorganizar as finanças e ainda garantir um orçamento competitivo para o nosso futebol. Com responsabilidade e gestão profissional, é possível sim colocar o Corinthians novamente no topo, competindo de igual para igual, sem aventuras financeiras e sem abrir mão da nossa identidade associativa. Enquanto nós não tivermos o equilíbrio do orçamento, e eu acho que além da gente fazer bastante economia, uma coisa bastante equilibrada, nós precisaremos de um novo Profut. O Corinthians deve trabalhar para um novo Profut, como teve em 2015. Eu não trabalho com promessas vazias. O torcedor pode ter certeza que todo reforço será avaliado dentro da nossa realidade e também do planejamento, né, feito de médio e longo prazo. O aporte ele dará condições de investir em atletas que façam diferença, isso pode ter certeza. Mas sempre vamos analisar muito bem, olhar o critério técnico deles e com muita responsabilidade financeira. Não, a Arena não é problema. A Arena não é problema. A Arena é uma solução para o Corinthians. Ela não é problema. Porque a Arena a dívida é com a Caixa, dá para pagar, só tem que administrar bem o estádio. O que nós temos que resolver é o problema, as outras dívidas. Atraso de salário, atraso de imposto, atraso de fornecedores, esse sim. Mas no caso da Arena não é problema. A nossa Arena é um patrimônio fundamental do clube, né? E precisa ser tratada como tal. O acordo que estamos finalizando prevê justamente o uso de parte dos recursos, né, desse aporte para equacionar a dívida da Arena, garantindo um alívio imediato e uma segurança jurídica. Além disso, teremos um modelo sustentável de contrapartida com number rights, respeitando o nosso parceiro atual, mas vamos sentar e vamos conversar as melhores condições, e também com várias ativações comerciais que gerarão novas receitas para o clube. SAF, você só pode pensar quando você está bem, porque senão você faz uma SAF vagabunda. Então não adianta nem falar em SAF com o Corinthians devendo o que deve. Não, o Corinthians é e continuará sendo dos corintianos. Eu sou totalmente contra transformar o clube em uma SAF. Esse modelo significa abrir mão do controle da nossa história, entregar o futuro da instituição a interesses externos. O nosso projeto mostra que é possível sim atrair grandes investidores, para assim a gente conseguir reorganizar as nossas finanças e fortalecer o futebol, mas sem abrir mão da nossa natureza associativa. A gente vai acompanhar então na noite de hoje a eleição lá no Corinthians. Agora Uma coisa que eu também achei que passa um pouco do limite, eu queria a opinião de vocês. As imagens do setor visitante de São Januário, vocês devem ter visto. Eu vi. Eu queria perguntar para vocês, porque é o seguinte, se puder clicar, não dá para aumentar a foto, né? Dá. Aí eles penduraram aí o rapaz lá com a escada, trabalhando como se fosse uma coisa oficial, entendeu? É aí que eu quero chegar. Colocando ali as galinhas lá de borracha. O Vasco permitiu isso, hein? Meus cachorros adoram isso daí.
É aquela que se aperta. Faz barulhinho. Escreveram lá mancha verde, colocaram também no banheiro. 2009 é a data que assassinaram um torcedor do Corinthians. Colocaram lá como se fosse algo a ser comemorado. As galinhazinhas ali também, acho que tem cruz pintada lá e tal. Isso é dentro do estádio, tá? Isso é dentro do estádio. E é feito ali com uma organização, né? Rapaz com escada e tal. O que vocês acham disso? Porque assim, pode ter uma provocação que é a do futebol, mas isso é uma coisa organizada dentro do estádio em que a CBF teria aí, né, a autoridade. Exatamente. O que vocês acham disso? Ridículo. Cara, é a mesma coisa que a cabeça de porco. Alguém facilitou entrar com uma cabeça de porco dentro do estádio do Corinthians. O da cabeça de porco já foi investigado, o cara foi lá mais cedo, ele jogou lá pro lado de dentro, né, num canto lá, e aí de noite, quando foi o jogo, ele passou e foi lá buscar. Tudo bem. E foi isso. Mas eu acho que é a mesma coisa. O cara, ele não colocou uma escada dentro. Não, mas Mas é um péssimo igual. A gente não, tá tudo bem, mas por isso que eu quero... A gente tá falando de controlar uma coisa que não é bacana. Tá? Pra mim, é tudo a mesma coisa. A informação é que depois o Pedrinho pediu pra tirar isso daí antes do jogo. A informação que eu recebi ontem. Isso daí foram horas e horas antes. Aí ele pediu pra tirar tudo. Eu não sei se esse rapaz da escada tá subindo pra tirar ou pra colocar. Não sei. A gente precisaria... Tá longe ali, né? A gente precisaria checar melhor. A informação que eu tenho... Pô, vai cair daí. A informação que eu tenho é que funcionários tiraram isso daí. Agora, de qualquer maneira, houve uma facilitação, e você tem razão, Alfinete. Houve uma facilitação para que alguém entrasse mais cedo no estádio e fizesse esse tipo de coisa. Porque isso... É a irresponsabilidade de quem? Não é na rua, tá? É do Por clube. exemplo, o Corinthians vai passar aqui na rua tal. Os torcedores do Vasco colocaram umas galhas na rua, mas dentro do estádio. Ah, não, bizarro. Responsabilidade do clube. Então... A bomba é responsabilidade do clube. A cabeça de porco é responsabilidade do clube. Sim. Se eu for à Arena do Corinthians na quarta-feira com uma cabeça de porco, os caras falam, esse Quesada tem algum problema, cara, que você tá com uma cabeça de porco. Alguém tem que controlar isso, e é o clube. A polícia. Não, mas eu não sei nem se a polícia tem culpa nisso aí. Não sei. 4 ou 5 horas antes do jogo, os caras lá dentro do estádio. O estádio é do Vasco. A polícia... O cara entra lá... A polícia é pra policiar. Eu sei, mas... A polícia entra em propriedades privadas, na casa das pessoas, vai fazer busca e tal. Todo mundo sabe que isso acontece, entendeu? Bom, enfim, O que você acha, Gui? Não, eu acho que o pior dos casos é uma alusão a um assassinato, né? Que eu acho que extrapola o limite, né, que a gente tava falando. O Vasco tem que ser responsabilizado por isso, porque o estádio é do Vasco. E o Vasco liberou a entrada dessas pessoas. Seja lá quem foi que liberou, né? Alguém liberou. O milho, vai, beleza, passa. Mas aí você lembrar de um assassinato, ridículo, né? Não é papel de uma instituição gigante como o Vasco deixar que isso aconteça dentro do estádio. Exato. É isso que acontece na rua. Não é nem no muro do lado de fora. Ô, Isa, você acha que o Vasco tem que ser punido por causa disso aí? Eu acho que sim, porque foi o clube que permitiu que as pessoas entrassem e fizessem isso, né? Como no caso do Corinthians, tudo bem, o cara foi lá e chegou mais cedo e tacou. Mas mesmo mais cedo ele não deveria ter acesso aonde ele teve acesso para jogar a cabeça de porco. Ninguém viu, então, né? se acontece dentro dos estabelecimentos de um clube, o clube é responsável por aquela... É a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui. Já aconteceu isso comigo. Você é furtado dentro de um supermercado. O supermercado é obrigado a se responsabilizar, porque está dentro dos limites do supermercado. É a mesma coisa com o clube, certo? É obrigado a se responsabilizar. E assim, sobre essa questão, né, de provocação, eu confesso que eu, Isabela, nunca vou entender qual é a adrenalina, qual é o objetivo das pessoas se matarem, gostarem e sustentar e ostentar uma morte de alguém como se fosse um orgulho. Eu não consigo entender, acho que eu nunca vou entender. Você e qualquer pessoa moralmente né? mínima... Que não seja bandido, né? Exatamente, né? Isso é coisa de bandido. Assim, E outra, que idiotice também colocar coisa de outra torcida dentro do seu estádio. Pelo amor de Deus.
Que falta de noção, cara. É porque eles são aliados. Cara, mas tudo bem, isso aí não é outro assunto. Agora, dentro do estádio é uma coisa que me chamou a atenção. E teve muito mais coisa, tá? Tem vídeo aí do que fizeram lá no banheiro. Isso aí Tem até símbolo do Palmeiras. É só um... Hã? Tem até símbolo do Palmeiras. Tem, não, tudo bem. O que me chama a atenção é isso, tá? É que dentro do estádio, eu não sei se o Vasco se pronunciou oficialmente sobre alguma coisa ou se a CBF se pronunciou sobre isso. Porque eu acho que dentro do estádio é um negócio que é um pouco mais difícil de aceitar. Exato. Que alívio, hein, Mendel? A gente mostrou ali na tabela de classificação que do 11º ao último colocado, só o Corinthians conseguiu vencer. Então, como esses 3 pontos foram muito importantes para o Corinthians subir bem na tabela. Você definiu bem, Bruno. Que alívio para o Corinthians essa vitória fora de casa contra o Vasco, 3-2. O Corinthians, que não vencia 6 jogos no Campeonato Brasileiro, conseguiu essa importantíssima vitória, subiu muito na classificação, subiu 3 posições, foi para a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro. Alguns fatos também comemorados pela torcida do Corinthians, o Maicon voltando depois de mais de um mês, ele que teve um problema muscular, voltando como capitão, fazendo gol. O Guinegão, atacante, jogando bem, fazendo gols. Laterais também do Corinthians, com participações também em jogadas ofensivas, jogadas importantes também em gols do Corinthians. Corinthians jogando bem, o Garro, né, que tem esse problema no joelho, sentindo dores, entrando no segundo tempo, também participando de 2 gols. Uma vitória muito comemorada do Corinthians, que agora tem pela frente 2 jogos muito importantes depois dessa vitória contra o Vasco. Primeiro, na quarta-feira, tem jogo contra o Atlético Paranaense, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. E no fim de semana, clássico contra o Palmeiras. Memphis Depay, que teve uma lesão na coxa no início do mês, tem trabalhado, já está na transição, expectativa que ele volte durante essa semana, pode jogar contra o Atlético Paranaense ou até mesmo contra o Palmeiras, é um jogador importante, pode voltar no time do Corinthians. Já o Matheus Bidu recebeu o 3º cartão amarelo e está fora da próxima partida do Brasileiro, o clássico contra o Palmeiras. Bom, fora de campo, como você disse, Bruno, dia importante, tem eleição indireta hoje para presidente do Corinthians. Depois que o Augusto Melo saiu do cargo de presidente do Corinthians, foram marcadas essas eleições para presidente. Os conselheiros do Corinthians, 299 conselheiros, votam no novo presidente para um mandato tampão, né? O presidente do Corinthians vai ficar no cargo até o fim de 2026, até onde iria o cargo do Augusto Melo. Bom, os candidatos, são 3 candidatos para esta eleição, os conselheiros então decidindo hoje o novo presidente do Corinthians. Um deles é o André Castro, que promete aí um grupo que vai investir $1 bilhão no Corinthians, tem feito essa promessa na campanha. Também um velho conhecido da torcida do Corinthians, Antônio Roque Cittadini, ex-vice-presidente do Corinthians, 74 anos, e também o Osmar Stabile, que é o presidente interino do Corinthians. Ele assumiu quando Augusto Melo foi afastado, com todo esse imbróglio do caso Vaidebet, depois que Augusto Melo foi destituído. Então foram convocadas as eleições e hoje, então, a partir das 6 horas da tarde, eleições aqui dos conselheiros para definirem o novo presidente do Corinthians, Bruno. Boa, Mendel, e a gente vai ouvir já os candidatos à presidência do Corinthians. A gente ouviu os 3 candidatos, né? O Osmar Stabile, na verdade, não quis se pronunciar, mas temos os outros 2 e vamos ouvi-los já aqui no Sport Center. Antes, o campo, tá? E o aproveitamento de Dorival Júnior, então, no Corinthians, 51%. Do Diniz, só 36%. Vamos lá, pessoal, a grande vitória importante do Corinthians ontem, então, em São Januário, tá relacionado a como o Dorival conseguiu montar a equipe dele, mesmo com desfalques, a entender as deficiências que existem no Vasco, ou o resultado está relacionado a essa fragilidade que o Vasco tem apresentado, apesar daquela vitória no final de semana passada contra o Santos? O que você acha, Jailson? Vejo mais como mérito do Dorival. Mérito do Dorival porque estudou ali, basicamente, como a equipe do Fernando Diniz, as fragilidades, né, desse tipo no Vasco, principalmente ali os aspectos defensivos, que aí, isso é uma bola simples. É uma virada de jogo do André Ramalho pro Bidu. E olha como tá todo mundo sozinho. O André Ramalho tava sozinho, o Bidu tava sozinho e o Maicon sozinho. Então, assim, um gol bobo. Essa que foi a realidade ali em São Januário. Então, assim, um Corinthians que conseguiu com seus 4 volantes, né, dificultar bastante a vida do Vasco, que depois
foi pra cima com a lesão do Tietê, bota o Verratti, vale lembrar, né? Pra quem não viu, o Verratti estava no banco de reservas. O Verratti começou no banco, quem começou como titular foi o David. E aí o Verratti entra, aí o Nuno Moreira vai pra volante. E assim, na expectativa de empatar ou virar o jogo, o Vasco foi pra cima, só que o Nuno Moreira não é volante. O Nuno Moreira é um cara que joga de forma mais ofensiva. E acabou deixando espaço atrás. E aí, o segundo gol do Corinthians é basicamente uma cópia do primeiro gol. Que aí o Garro tá sozinho na entrada da área, com uma tranquilidade danada pra fazer a finalização. E aí desenrola o resto do jogo. Olha o Garro. Na entrada da área. Geralmente, ele chuta essa bola de primeira, gente. Nem precisou dessa vez. Ele dominou a bola, viu a movimentação e aí você dá espaço pro Garro na entrada da área e pedir pra tomar gol. É muito difícil ele errar o gol. Era um Corinthians aí também muito desfalcado, Breiler. O próprio Garro, ele entra em campo, mas ele começa a partida no banco, porque o Corinthians vai ter agora a sequência dos confrontos contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, até a questão do gramado sintético, né, Jailson? E no domingo que vem tem o Palmeiras. Não, eram 8 desfalques do Corinthians, sem contar Yuri Alberto, Garro, Yuri Alberto e Memphis e o Garro no banco. Isso. Então o Corinthians começa com Kaique e Guinegão, 2 jogadores da base, né, jovens no comando de ataque, e o Vasco não consegue aproveitar uma oportunidade, porque mesmo o Dorival tendo feito um bom plano de jogo, era uma grande chance pro Vasco voltar a vencer em São Januário, não vence desde maio, contra o Fortaleza. Era uma oportunidade de tentar trazer o torcedor de volta, mostrar que o jogo contra o Juventude foi um tropeço ali por jogar fora de casa, mas não. O que o Vasco mostrou foi que a goleada em cima do Santos foi ali um aleatório na temporada, como acontece e já aconteceu no Vasco nos últimos anos, quando dá um mínimo de esperança pro torcedor, consegue apagar instantaneamente. Uma semana. Não, então, a impressão que deixou contra o Santos já foi pulverizada. Porque teve jogo com o Juventude. Exato. Não é nem que você fala que dura uma semana a alegria, durou 2 dias, 3 dias. Então, mas assim, o jogo contra o Juventude, o Vasco jogou muito mal. Né? Mas ainda tinha esperança de, por exemplo, São Januário, lotado e tal. A gente acabou de golear o Santos, vamos repetir a atuação, até pela escalação inicial. Pela escalação inicial, o torcedor ali empolgado, né? Virou, vamos repetir o que a gente fez contra o Santos. Então é hoje, São Januário. Eu conheço ali a galera, né? O pessoal fica feliz, né? Já entra feliz no estádio, ali nos arredores. Esquenta, domingo à tarde. Domingo à tarde, horário tranquilo. Delícia. Então, aí você vai jogar contra o Corinthians. Aí, quando sai a escalação do Vasco e do Corinthians... Outra coisa, confronto direto ali na parte de baixo. Exato, falando com todo o respeito do mundo, mas ali, por exemplo, o Corinthians estava com o Ranielli, o Charles, que também o torcedor do Corinthians não morre de amores, o Breno Bidon um pouco mais à frente e o Maicon, eram 4 volantes, pô. E aí, o Guinegão e o Kaique, 2 moleques. Isso. Porque Thales Magno e o Romero, eles estavam disponíveis pro jogo. Mas o Dorival preferiu colocar os 2 moleques. E nem assim o Vasco conseguiu a vitória. Então, assim, pro torcedor que foi lá empolgado pra São Januário, é constrangedor. É constrangedor. É, claro que é. Porque, assim, o Corinthians claramente, tranquilamente, o Dorival estava pensando na Copa do Brasil. E tinha que pensar mesmo. Exato, exatamente. Quer dizer, não que o Corinthians estivesse numa situação de não, mas a possibilidade de título... Né? O Corinthians não está confortável no Campeonato Brasileiro. Poxa, se ele perde esse jogo, a situação ia ficar complicada. Só falar um bastidor, ali a gente trabalhou ontem, né? Esse mesmo trio, e a gente estava aqui na redação, e antes eu falando ali com os corintianos, nem os próprios corintianos, cara. Sem sacanagem. Nem falam assim, e aí, vitória hoje em cima do Vascão? Acho que, empatar lá fora de casa, né? O time tá desfalcado. Com essa vitória. O time tá desfalcado, o Dorival poupou alguns jogadores, sabe? Até os próprios corintianos entendendo. E o próprio Dorival tava muito pressionado. Tava. Foi constrangedor a maneira como um torcedor foi cobrado ali no hotel do Corinthians ontem. Sim. Aí tem a família Dias entregando cargo lá no Paraguai. Verdade, teve isso. Então, assim, pro Dorival, e não era justo ele ser cobrado como foi, eu não acho, pelo menos. O Vasco, se tivesse vencido, passaria o Corinthians na classificação com uma vitória a mais. Então, dava a dimensão também de que pro Corinthians era um jogo importante, apesar de o foco no seu brasileiro. Não é isso aí, Fiel. Pensei que ia ser um debate ali ao vivo, né, entre os 3 candidatos. Mais uma vez o Stabile correndo, né? Não sei se ele tá correndo porque ele sabe que já ganhou, ou ele tá correndo porque ele tem medo de colocar as ideias dele, se é que tem alguma ideia, né? Então, o Stabile não participou de nada, de nenhuma entrevista, de nenhum debate. Até porque, cara, e eu tô achando estranho isso daí, o
Stable não aparecer em nada, tá ligado? Aí a gente vê o Cittadini aí, que não tem nada com nada. Cara, tem o André Castro, que tem esse investimento aí, né, de $1 bilhão com a GSP e tal. Mas, cara, eu daria a chance pra ele por um novo. Se não der certo, não deu. Como não deu certo com outros aí, com o Augusto Melo, com as renovações de transparências, o Duílio, o Andrés na segunda passagem. Então, cara, tenta um novo. Vai ser 1 ano e meio. 1 ano e meio dá pra ver se ele vai cumprir realmente isso daí ou não. Então, cara, a gente fica nessa aí, né, desses caras, sempre os mesmos, e Coringão se afundando cada vez mais em dívidas, né? E com relação ao debate placar, mano, que coisa ridícula, mano. Beleza, quer provocar fora do estádio lá, com milho, galinha. Mano, os caras provocando usando o símbolo do Palmeiras, mano. Cara, que coisa ridícula, cara. Uma coisa que vocês nunca vão ver é o Corinthians zoando o adversário usando o escudo de outro time, cara. Isso vocês nunca vão ver. Aí os caras são tão pequenos que tem que zoar um rival que foi eliminado pela gente na Copa do Brasil pra tentar zoar a gente. Ainda tomaram 3 em casa, apanharam em casa. Então é isso, deixa o seu like, comenta o que você achou das propostas aí do Roque Cittadini e também do André Castro. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.